A paz do Senhor, meus amados. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, dia 7 de abril de 2020, estamos gravando a nossa sexta live sobre o tema Hebreus capítulo 11, dos heróis da fé. O tema de hoje é Isaac, pela fé Isaac. Diz o texto de Hebreus capítulo 11, versículo 20. Pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Isaac abençoando a sua geração. Louvado seja Deus. Isaac abençoando a sua geração. Louvado seja o nome do Senhor. Isaac quer dizer riso. A Bíblia diz que quando Abraão recebeu a mensagem de Deus que Sara teria um filho, ela riu. E por conta disso, Deus colocou o nome no filho de Isaac, que quer dizer riso, para que você jamais duvide daquilo que Deus prometeu para ti. É muito importante que os pais entendam nesse tempo de crise, de pandemia, de coronavírus, que você tem autoridade ministerial, sacerdotal sobre os teus filhos. O velho Isaac abençoou Jacó e Esaú. E quando o Jacó foi abençoar José, seu filho, ele disse assim: pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus e com bênçãos do abismo que está embaixo, com bênçãos do seio e da madre, as bênçãos de teu pai, Jacó, excederão as bênçãos de meus pais, Abraão e Isaque, até as extremidades dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado dos seus irmãos. Quando meu filho mais velho terminou o curso na Marinha, eu fiz um banner grande com todas as fotos e eu coloquei: Nason, as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais. E eu creio que você pode e deve abençoar os seus filhos, assim como Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Ministre, diga: vocês alcançarão os melhores concursos, os melhores lugares, as melhores posições, vocês serão abençoados em nome de Jesus. A bênção para Jacó, mesmo Jacó estando ali enganando seu pai, a bênção foi a seguinte: ele disse: assim, pois, te dê Deus o orvalho do céu e a gordura da terra. Assim te dê Deus o orvalho do céu e as gorduras da terra, abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te os povos e as nações se curvem diante de ti. Sê senhor dos teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos os que te amaldiçoarem, e benditos sejam aqueles que te abençoarem. Que bênção, né? Agora observe, quando ele abençoou Esaú, ele disse, Isaac disse assim: eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho do céu. Para Jacó ele disse: a tua bênção será o orvalho do céu e as gorduras da terra. Para Esaú ele disse: a tua será as gorduras da terra e o orvalho do céu. Israel tem a bênção primeiro do céu e depois da terra. Os árabes têm a bênção primeiro da terra, depois do céu. Porque Isaac assim abençoou os seus filhos. Olha as características do filho abençoado pelo pai. Isaac foi abençoado pelo seu pai Abraão. E a Bíblia diz em Gênesis 26, versículo 12, que ele semeou em terra estranha, em tempo de escassez, em tempo de crise, como é o tempo do coronavírus, e ele semeou, ele colheu 100 vezes mais. 100 vezes mais em tempo de crise. Porque havia uma bênção do seu pai sobre a sua vida. Aquele que é abençoado pelo seu pai, ele tem os seus projetos
abençoados também. Tem os seus projetos abençoados por Deus por causa da bênção do seu pai. A Bíblia diz que Isaac, no capítulo 26 de Gênesis, versículo 18, ele cavou poços e deu nomes antigos. Depois, no versículo 20, ele colocou o nome de Ezeque, porque houve contenda. Quando você começa a fazer as coisas e você tem uma chamada de Deus, as pessoas contendem contigo, porque não entendem que você é herdeiro da promessa. Depois ele cavou um outro poço e chamou Sitna, que quer dizer inimizade, porque os homens também brigaram com ele. Mas depois ele cavou um poço e chamou Rio Bote, porque não houve mais contenda. Aleluia. Vai chegar o Rio Bote na tua vida e na minha vida, porque não haverá mais contenda. Porque aquele que chama, ao que tem ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que parece ter, ser-lhe-á tirado. Quando você tem a certeza, a convicção que é filho de Abraão, que é herdeiro da promessa, não adianta tentarem te derrubar, porque você vai chegar em Rio Bote. E quando chegar em Rio Bote, você vai contar quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Aleluia. Louvado seja Deus. E por último, ele cavou no versículo 33 um outro poço e chamou seu nome Juramento. O rebanho daquele que é abençoado pelo seu pai é um rebanho abençoado. Aquele que recebe a bênção do seu pai, o seu rebanho cresce. Foi o que aconteceu com Jacó lá em Gênesis 30, 37, 43, até o 43. As ovelhas de Labão cresciam, prosperavam na sua mão, porque ele tinha uma bênção, uma ministração sobre a sua cabeça. Louvado seja o nome do Deus de Jacó. Agora, aprenda uma coisa com Isaac. Estamos chegando no final. Isaac diz assim em Gênesis 26, versículo 25. Diz que quando Isaac chegou no final da sua peregrinação, ali depois daqueles poços, ele edificou um altar e invocou o nome do Senhor. Depois ele armou a sua tenda e os seus servos cavaram um poço. Primeiro o altar, depois a tenda, depois o poço. Primeiro Deus, depois a família, depois o ministério. Ok? Primeiro Deus, depois a tenda, a família, depois o poço, que é o ministério. Tem gente que quer cavar primeiro o poço, sem cuidar da sua tenda e sem cuidar do seu altar. Para que você entre no ministério, para que você seja próspero no ministério, primeiro Deus, depois a família, depois a tenda. Primeiro o altar, depois a tenda, e somente depois você poderá cavar um poço. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Eu quero concluir com um versículo de Isaías 60, 22, que diz assim, é uma ministração que você pode ministrar sobre os seus filhos. Diz, o menor virá a ser 1000, o mínimo uma nação forte. Eu, Senhor, a seu tempo o farei. Ministre sobre os seus filhos e diga assim, o menor de vocês será 1000, o mais fraco será uma nação poderosa. Eu fundei uma igreja chamada WCM e eu ministrava sempre sobre eles. E o menor vai ser 1000. E o mais fraco, uma nação poderosa. E assim eu creio que Deus está fazendo, espalhando pela face da terra. Aleluia. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú, concernente às coisas futuras. Tu tens poder sacerdotal sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua posteridade. Ministre sobre eles, abençoe a tua casa. Diga, aqui o coronavírus não entra. Meus filhos estão protegidos pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Que o Senhor abençoe a tua casa, a tua posteridade, a tua geração. Pela fé, Isaac abençoou seus filhos no tocante às coisas futuras. Abençoe seus filhos. Ministre sobre eles os melhores concursos, as melhores oportunidades, as bênçãos, o orvalho do céu e a gordura da terra. Deus te abençoe. Até amanhã, na próxima live. Amanhã será sobre Jacó. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.